Vladimir Mikhailovich Komarov nasceu em 16 de março de 1927 em Moscou. Ele tinha uma meia-irmã mais velha, Matilda, e seu pai era trabalhador. Komarov começou a escola primária em 1935, quando tinha 8 anos e foi notado quase imediatamente por suas habilidades em matemática. Sua infância mudou abruptamente em 1941, quando ele tinha 14 anos, quando chegou a Segunda Guerra Mundial. Ele começou a trabalhar em uma fazenda coletiva para apoiar o esforço de guerra. Mas Komarov não deixou que a guerra o impedisse de sonhar com as estrelas. Desde criança, ele recortava fotos de aviões de revistas, montava aeromodelos e recortava hélices de tampas de latas. Ele passava horas em seu sótão, observando pela janela os aviões sobre a cidade, e conseguia até diferenciá-los apenas pelo som. Komarov não foi feito para uma vida de agricultor ou trabalhador como seu pai. Alguma coisa sempre mantinha seus olhos voltados para cima, em vez de para baixo no arado. Em 1942, aos 15 anos, Komarov alistou-se na primeira escola especial da Força Aérea de Moscou para iniciar o treinamento em aviação, além de aprender outras disciplinas escolares mais tradicionais. Enquanto ele estava na escola, o pai de Komarov foi morto na guerra. Não foram fornecidos mais detalhes à sua família além disso. Na mesma época, a escola aérea foi transferida da cidade natal de Komarov, Moscou, para Tyumen, na Sibéria, a fim de ficar mais bem protegida da guerra. Komarov se formou em 1945 com louvor e, a essa altura, a guerra já havia terminado. Em vez de ser enviado para a batalha, Komarov iniciou um treinamento mais especializado em várias escolas de aviação militar. Infelizmente, a mãe de Komarov faleceu 7 meses antes de ele se formar em 1949. Komarov iniciou sua carreira militar como tenente. Ele se tornou piloto de caça e depois tenente sênior. Durante esse período, ele também se casou com uma mulher chamada Valentina Yakovlevna Kizeliova no outono de 1950. Ele serviu como piloto-chefe de um regimento de pilotos de caça por volta de 1952 a 1954, quando começou a estudar engenharia na Academia de Engenharia da Força Aérea de Chukovsky. Em 1959, ele iniciou um novo caminho, tornando-se um piloto de testes no Instituto Central de Pesquisa Científica. Komarov correu pelos céus durante uma década, mas algo manteve seus olhos ainda mais altos. No mesmo ano em que começou como piloto de testes, foi promovido a capitão engenheiro e se candidatou para se tornar cosmonauta. 3.000 outros pilotos soviéticos também estavam concorrendo, mas Komarov foi selecionado para se tornar um dos 20 homens escolhidos para o Grupo 1 da Força Aérea. Treinamento da Cidade Estrela. Komarov morava em Star City com sua esposa, seu filho Yevgeny e sua filha Irina. Os outros cosmonautas chamavam Komarov de Volodya, um apelido carinhoso de seu primeiro nome, e ele era amado por quase todos. Durante o treinamento, Komarov era conhecido por ajudar os jovens cosmonautas em treinamento em seus trabalhos acadêmicos, e ele e o estagiário Belial, de 34 anos, eram carinhosamente chamados de os professores. Seu amigo e colega estagiário Pavel Popovich disse sobre Komarov: "Ele já era engenheiro quando se juntou a nós, mas nunca menosprezou os outros. Ele era caloroso, determinado e trabalhador. O prestígio de Volodya era tão alto que as pessoas o procuravam para discutir todas as questões, pessoais e também questões do nosso trabalho." Komarov foi um dos candidatos mais qualificados. Ele também foi o terceiro mais bem pago de todos os estagiários devido à sua alta posição. Ele ajudou a projetar aeronaves. Ele era um dos 2 homens do grupo que havia treinado na Academia da Força Aérea. E ele era o único com experiência como engenheiro de testes de voo. No entanto, aos 32 anos, Komarov era o segundo estagiário mais velho. O projetista-chefe do programa espacial soviético, Sergei Korolev, decidiu que 27 anos era a idade máxima para um candidato ideal. Komarov permaneceu no centro de treinamento, mas não foi escolhido como um dos 6 melhores pilotos. 2 meses depois da chegada de Komarov, ele precisou de uma operação que o impediu de treinar por 6 meses. O programa considerou demiti-lo, mas por causa de suas extensas qualificações e mente brilhante, ele foi autorizado a ficar depois de prometer que poderia recuperar o atraso enquanto se recuperava. Ele voltou 1 mês antes do esperado. Em 1961, os cosmonautas começaram a participar de voos espaciais.
Em maio de 1962, Komarov foi capaz de substituir Georgi Shonin nas missões Vostok quando Shonin mostrou muita reação negativa às forças G no treinamento. Em 1961, os cosmonautas começaram a participar de voos espaciais. Em maio de 1962, Komarov foi capaz de substituir Georgi Shonin nas missões Vostok quando Shonin mostrou muita reação negativa às forças G no treinamento. Ele deveria ser um reserva de Pavel Popovich na missão Vostok 4. No entanto, um exame médico mostrou que Komarov tinha uma irregularidade cardíaca, fibrilação atrial. Ele foi retirado da missão Vostok. Em 1963, os cosmonautas foram divididos em 6 grupos de treinamento. Komarov foi colocado no grupo 2, junto com Valery Baikovsky e Boris Volinov, que na verdade o substituíram como reserva do Vostok 4. Em abril de 1964, após completar mais de 2 anos de treinamento em Star City, Komarov foi oficialmente declarado pronto para o voo espacial, junto com outros 8 estagiários. Em maio, havia apenas 4 homens que passaram pela próxima rodada de cortes: Boris Volinov, Alexei Leonov, Yevgeny Kruno e Komarov. Voskhod 1, 1964. Em julho, havia 7 homens elegíveis para fazer parte da tripulação do Voskhod 1. Naquele mês, Komarov foi originalmente nomeado comandante da tripulação reserva da missão. O chefe do treinamento de cosmonautas, Nikolai Kamanin, jogou tênis com a tripulação naquela noite e Kamanin relatou que Komarov jogou pior do que o normal. Se foi o nervosismo, ou apenas um dia de folga, ou o estresse geral de ter seu chefe examinando cada movimento seu, mesmo quando você deveria estar relaxando, não está claro. A imprensa estatal soviética tirou fotos da tripulação vários dias depois jogando tênis novamente e inspecionando a espaçonave. No dia 11 de outubro foi dia de lançamento. A tripulação fez uma inspeção final. Komarov recebeu vários objetos comunistas para levar consigo para o espaço. O lançamento correu bem. Komarov enviou uma mensagem do espaço para as Olimpíadas de Tóquio, iniciadas na véspera. Ele e os outros 2 tripulantes fizeram vários testes durante 24 horas e observaram a aurora boreal. Eles pousaram em segurança e foram levados de volta ao local de lançamento. União 1, 1967. A seguir, foram escolhidos 3 cosmonautas para o programa Soyuz: Komarov, Alexei Leonov e Yuri Gagarin. Em 1967, Brezhnev, o novo chefe da União Soviética na época, quis fazer uma magnífica exibição de tecnologia espacial para celebrar o 50º aniversário da Revolução Comunista. No dia seguinte ao lançamento da Soyuz 1 com Komarov, um segundo navio, o Soyuz 2, seria lançado e os 2 navios se encontrariam, formando uma união, por assim dizer. Komarov subiria na segunda nave, trocando de lugar com um dos 3 cosmonautas da outra nave. Komarov e os outros cosmonautas voltariam para casa na Soyuz 2 e o terceiro cosmonauta pilotaria a Soyuz 1 de volta à Terra. O que era um plano e tanto, em um cronograma apertado. Uma receita para o sucesso, certo? Durante o desenvolvimento da espaçonave Soyuz, Komarov e os outros cosmonautas lutaram repetidamente com os administradores e outros funcionários de engenharia sobre o projeto da nave. Komarov acreditava que a escotilha de saída era pequena demais para acomodar um cosmonauta em traje completo. A equipe continuou sendo transferida para diferentes projetos dentro do programa Soyuz, confundindo-os ainda mais. Komarov, que sempre foi obstinado, começou a entrar em conflito abertamente com os administradores do programa. De acordo com o livro Starman, os engenheiros elaboraram uma carta aos superiores com suas preocupações. Era oficialmente de Gagarin, já que ele era o mais respeitado e o menos propenso a incorrer na ira dos líderes do Partido Comunista. Ele o deu a um agente da KGB, Veniamin Russayel, mas ninguém o enviaria aos responsáveis. Qualquer um que tentasse poderia ser demitido. Eles lutavam para que alguém ouvisse as suas preocupações sobre a segurança da Soyuz 1, mas ninguém parecia ouvi-los. A certa altura, Komarov teria dito sobre a cápsula: máquina do diabo. Nada em que coloco as mãos funciona. A Soyuz 1 não seria adiada. Mais tarde, um dos engenheiros do projeto escreveu um livro de memórias depois de vir para a América e disse: alguns lançamentos foram feitos quase exclusivamente para fins de propaganda.
Um exemplo foi o malfadado voo de Vladimir Komarov na Soyuz 1. A direção do Design Bureau sabia que o veículo não havia sido totalmente depurado, foi necessário mais tempo para torná-lo operacional. Mas o Partido Comunista ordenou o lançamento apesar de 4 lançamentos preliminares terem revelado falhas. Ele também disse que o vice-designer-chefe, Vasily Mishin, se opôs ao lançamento, mas o lançamento foi adiante. Então veio a decisão de quem iria pilotar esse lixo. Eles sabiam que quem quer que fosse escolhido provavelmente nunca mais retornaria. Komarov foi escolhido. Komarov disse a Russael um mês antes da missão: "Não vou conseguir voltar deste voo." Russael perguntou: "Se você está tão convencido de que vai morrer, então por que não recusa a missão?" Komarov teria dito, chorando: "Se eu não fizer este voo, eles enviarão o piloto reserva. Esse é Yura, e ele morrerá em meu lugar. Temos que cuidar dele." Então ele concordou em ir. Antes de partir, Komarov afirmou que seu funeral deveria ser com o caixão aberto. Então os líderes soviéticos teriam de analisar o que lhe tinham feito. Gagarin e Komarov trabalharam de 12 a 14 horas por dia enquanto treinavam para o voo espacial. Segundo um jornalista, Yuri Gagarin apareceu no dia do lançamento e exigiu que ele ocupasse o lugar do amigo. Não funcionou. Eles nunca deixariam o herói nacional voar, mesmo que ele quisesse. O que quer que tenha realmente acontecido antes do lançamento, é um facto que quando a Soyuz 1 foi lançada, em 23 de abril de 1967, Komarov estava lá dentro. Ele perdeu contato com o solo durante algum tempo durante suas órbitas. Ele luta para fixar a orientação da espaçonave em relação ao Sol durante 5 horas. A equipe no terreno cancelou o lançamento do segundo módulo Soyuz. Eles disseram a Komarov para usar os sensores de íons da nave para reorientá-la, mas esses sensores também falharam. Depois de 19 órbitas ao redor da Terra, ele finalmente o consertou e reentrou na atmosfera. O paraquedas principal não foi acionado. Uma rampa secundária foi aberta, mas emaranhada na rampa principal com defeito. A Soyuz 1 caiu na superfície da Terra a cerca de 130 km/h e imediatamente explodiu em chamas. A transcrição oficial soviética dos últimos momentos de Komarov é a seguinte, traduzida, é claro: "Komarov, ativado, não se preocupe, está tudo em ordem. Ground, entendido, também não estamos preocupados. Como você se sente? Como está tudo?" Zarya, acabou. Komarov, sinto-me excelente, está tudo em ordem. Solo, entendido, nossos camaradas aqui recomendam que você respire fundo. Estamos aguardando o pouso. Esta é Zarya, acabou. Komarov, obrigado por transmitir tudo isso. Separação ocorreu. Terreno, Rubin, aqui é Zarya. Entendido, a separação ocorreu. Vamos trabalhar no intervalo ou pausa. Rubin, aqui é Zarya, como você me ouve? Sobre. Rubin, aqui é Zarya, como você me ouve? Sobre. Esta é Zarya, como você me ouve? Sobre. No entanto, a situação mais provável é que, embora Komarov soubesse que estava em sério perigo durante a missão fracassada, ele não teria sido capaz de dizer que os paraquedas não foram acionados até os momentos finais, quando a comunicação com o controle da missão teria sido completamente bloqueada. Pareceria que ele havia superado os problemas com a nave assim que conseguiu retornar à Terra até que a descida estivesse quase no fim. O que quer que ele tenha dito durante aquele período em que ninguém podia ouvir é um mistério, embora eu certamente não o culpasse se isso envolvesse xingar o programa espacial, uma vez que ele percebeu que a horrível armadilha que era a Soyuz 1 realmente falhou com ele. Afinal, quando a cápsula regressou à Terra, o programa espacial soviético descobriu rapidamente o que tinha feito a um dos seus melhores e mais queridos cosmonautas. O corpo de Komarov foi completamente derretido. Tudo o que restou dele foi uma rocha endurecida, apenas com o calcanhar identificável. Um grupo de líderes soviéticos chegou ao local do acidente e trouxe os restos mortais de Komarov para o aeroporto de Ors. Eles cobriram os restos do próprio navio com um chapéu de oficial. Um grupo de cosmonautas e o chefe do departamento de projetos de aeronaves voaram no início da manhã do dia seguinte para um aeroporto a 30 quilômetros da cidade.
Sob um clima péssimo, Komarov recebeu um funeral oficial de Estado em Moscou. Os astronautas americanos pediram o envio de um representante para prestar suas homenagens, mas o pedido foi negado. Suas cinzas foram colocadas dentro da necrópole do Muro do Kremlin, na Praça Vermelha, e ele foi póstumamente feito herói da União Soviética. Em 25 de abril de 1968, 10 mil pessoas compareceram a um serviço memorial para Komarov no local do acidente. Há também um monumento no local hoje. Há uma cratera e um asteroide com o seu nome, o 1836 Komarov. O compositor Brett Lee escreveu uma peça para ele chamada A Queda de Komarov, que eu ouvi, e soa como a trilha sonora de um filme de terror de ficção científica aterrorizante, mas é uma bela homenagem. Yuri Gagarin ficou furioso e profundamente culpado. Ele sabia que Komarov tinha se sacrificado por ele, e que ele poderia ter sido o primeiro a morrer no espaço. Ele também sabia que o programa espacial soviético estava cheio de falhas, corrupção e negligência, e que ele não podia confiar neles para garantir a sua segurança. Ele queria voltar ao espaço, mas estava proibido de fazê-lo. Ele se sentia frustrado, deprimido e traído. Ele decidiu então arriscar a sua vida de outra forma, pilotando jatos. Ele pensou que assim ele poderia sentir novamente a adrenalina e a liberdade que ele tanto amava, mas ele estava enganado. Em seu quinto voo após receber a permissão, ele se envolveu em uma colisão com outro avião, e caiu em chamas. Ele morreu instantaneamente sem deixar nenhum vestígio. Assim como Komarov, ele se tornou uma bola de fogo no céu. Ele foi enterrado com honras. Ele deixou um legado de heroísmo e tragédia.